Olá, conversaremos agora sobre a visão de caixa no longo prazo. Quer dizer, por caixa entendemos a movimentação do dinheiro no tempo, quer dizer, as transações envolvendo as duas principais variáveis em finanças, e por longo prazo a visão de multiperíodos, quer dizer, de horizontes formados aí por diversos períodos. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos. Primeiro, entender essa visão de longo prazo sobre o olhar do fluxo de caixa, e no segundo momento, compreender os principais componentes de um fluxo de caixa peculiar que vamos chamar de fluxo de caixa livre. Então, quando colocamos o adjetivo livre, estamos entendendo que isso caracteriza uma visão de longo prazo, onde vamos tentar entender os fluxos de caixa livre gerados pelos ativos e liberados para os seus financiadores. Todos os financiadores, sejam eles capitais próprios ou capitais de terceiros. De outra conversa nossa, nós verificamos que, em linhas gerais, a análise da decisão financeira de longo prazo acaba envolvendo três etapas. No primeiro momento, a necessidade de entender os impactos sob o ponto de vista de dinheiro e tempo associados à nossa decisão de composição de ativos ou investimentos. No segundo momento, a necessidade de entender a captura dos impactos sob o olhar dos financiadores, as expectativas de retorno associado àqueles que financiam a operação. E, por fim, no terceiro momento, a necessidade de comparar os impactos dos investimentos com os impactos dos financiamentos e, a partir daí, julgar se essa seria uma boa decisão financeira, uma decisão que agrega valor, riqueza ou não. Com o objetivo de ilustrar a colocação em prática, então eu conto uma história real, contada por um aluno, aqui ele está sendo chamado de Ricardo das Boas Ideias. E Ricardo teve uma ideia convertida numa possibilidade de negócio. Então, para julgar se essa é uma boa ideia sob o ponto de vista financeiro de longo prazo, precisaríamos aplicar as etapas aí que nós vimos. A ideia de Ricardo nasce a partir de um dissabor, de uma ida à praia, onde ele vai à praia, deixa seus objetos na areia e, de fato, né, quando ele regressa, ele acaba descobrindo o dissabor, quer dizer, alguém havia furtado a carteira dele. E aí, nessa ideia do dissabor, né, ou do infortúnio, veio a ideia, poxa, e se de repente eu conseguisse materializar algo que resolvesse esse problema? A ideia, então, seria justamente uma tentativa de solucionar esses eventuais aí pequenos furtos ou desaparecimentos, e que seria convertido num negócio associado justamente a esse artefato que pudesse ter a capacidade de impedir furtos. Ora, como existem, na verdade, prestadores de serviços com sombreiros na praia, ele então pensou em algo que pudesse ser instalado nos sombreiros. Daí veio a ideia, de eu vou criar uma gaveta para sombreiro e de forma que essa gaveta permita guardar objetos. Sob o ponto de vista concreto, isso acabou se revelando nesse objeto. O que é esse objeto? Na verdade, são duas peças plásticas. Essas peças elas se encaixam no cabo do sombreiro, né? Quer dizer, essa peça ela fica fixa, como se fosse uma forma de pudim, né? Uma forma daquele furada de bolo, pudim. E a tampa ela corre solta no cabo do sombreiro, quer dizer, o cabo do sombreiro ficaria aqui, essa parte seria fixa, presa no cabo, e essa parte aí seria móvel, né? Você poderia levantar. Então nisso você conseguiria então guardar objetos aqui dentro e você teria, né, uma tranquilidade muito maior. Então o objeto está aí materializado, mas o que eu entendo que foi a grande sacada dele, na verdade, seria a comercialização disso, porque ele não queria, na verdade, comercializar para prestadores de serviços em praias. Na verdade, ele queria que os prestadores ganhassem gratuitamente um grande volume desses objetos. Por quê?
Porque o que eu entendo que é a grande sacada, na verdade, é o dorso, né? A ideia seria que ele vendesse esses objetos para operadoras de telefonia, cervejarias, operadoras de cartões de crédito, para que colocassem no dorso a sua marca, quer dizer, toda a sua estratégia aí de divulgação e promoção, e que isso aí fosse distribuído gratuitamente nas praias, né? Quer dizer, seria uma comodidade para o usuário, quer dizer, aquele que fosse usar o sombreiro, a mesa e fosse consumir, e ao mesmo tempo estaria sendo feita uma divulgação de forma bem intensa, já que esse objeto estaria posicionado à luz dos olhos. Então eu entendo que a grande sacada estaria justamente muito mais aí nesse pensar do comercializar, quer dizer, do que no próprio objeto. Só que, sob o ponto de vista do julgar da decisão financeira, aí temos o desafio: como é que essa decisão financeira ela poderia ser então julgada? E nesse caso, para julgar a decisão financeira, aí teríamos que colocar, na verdade, uma equação no balanço, né? Então, para tornar isso factível, ele não precisaria ter uma indústria plástica, ele poderia pagar para que uma indústria injetasse os objetos para ele, mas ele teria que desenvolver e patentear, né, na verdade, o molde desenvolvido como forma de proteção. Então ele estimava que os aspectos associados ao desenvolvimento e elaboração do molde, incluindo proteções, estaria na faixa de 210 mil. No primeiro momento, esse dinheiro seria patrocinado, né, por ele mesmo, com capitais próprios. Ele investiria do bolso 210 mil na operação. Ora, sob o olhar financeiro do longo prazo, aí vem o questionamento. E como é que eu vou saber, então, se isso vale a pena? Então, se eu quero julgar a decisão financeira do longo prazo, aí eu remeto ao que já conversamos em outros momentos e que faz referência a essa análise de caixa de longo prazo. Essa resposta estaria justamente nisso, né? Quer dizer, por meio de um estudo de viabilidade, quer dizer, se essa decisão é viável ou não, se é uma boa decisão financeira ou não. E esse estudo de viabilidade passa, em um primeiro momento, pela estimativa dos fluxos de caixa futuros. Esses fluxos seriam, então, comparados com a expectativa aí dos financiadores e as técnicas fariam justamente a comparação desses fluxos com a expectativa dos financiadores e, a partir daí, as métricas de subsídio à decisão estariam paradas nessas técnicas. Essa análise ela acaba envolvendo a distribuição aí do dinheiro no tempo e passa essencialmente por aquilo que vamos chamar de fluxo de caixa livre. Quer dizer, o fluxo de caixa livre seria aquele gerado pelos ativos para seus financiadores. Ele seria comparado com a expectativa aí de ganhos dos financiadores e as técnicas que fazem a comparação dariam métricas e subsídios para julgar a decisão. Na primeira etapa, a necessidade de então converter esses impactos sob o ponto de vista do que vamos chamar de fluxo de caixa livre ou FCL. Esses fluxos de caixa livres estariam então associados no primeiro momento, né, a movimentação aí desse dinheiro, que no primeiro momento seria o investimento inicial. Então essa representação de fluxo de caixa é o que nós chamamos de diagrama ou gráfico do fluxo de caixa, onde na escala horizontal eu represento o tempo e na escala vertical eu represento as movimentações de dinheiro. Setas para baixo eu represento saídas de dinheiro, setas para cima eu represento entradas. Então, no primeiro momento, eu faria, na verdade, o investimento. No segundo momento, eu faria uma recuperação, né, dos fluxos que eu espero ter a partir do investimento feito. E lá no final, quer dizer, no encerramento desse horizonte de projeção, aí eu teria a necessidade de considerar um valor residual, um valor de resgate que eu recuperaria aí no final da operação. Então, em linhas gerais, esses são os componentes do fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, quando associado à visão dos ativos ou investimentos no longo prazo, nós chamamos de fluxo de caixa livre. Essa visão do fluxo de caixa livre representa a primeira etapa para o julgamento de uma decisão financeira no longo prazo, quer dizer, a primeira parte aí dessa visão que nós estamos chamando de visão financeira de longo prazo.
Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos propostos para essa nossa conversa, quer dizer, que eram entender essa visão de longo prazo sobre o olhar do fluxo de caixa, lembrando que esse fluxo de caixa é chamado de fluxo de caixa livre, e a partir daí compreender os principais componentes do fluxo de caixa livre. Nesse caso, entendidos como investimento inicial, fluxos incrementais e valor residual. Bons estudos!